Boa noite, estamos apenas à espera que a Joana apareça. Ora bem, Joaninha. Alô, alô, Olá, boa boa noite. noite. Tenho aqui a minha assistente ainda comigo. Eu vou. Sim, te vai portar bem. Estou à espera que o pai chegue. Tadinha. Está no bumbo. Ela dali não Ela foge. está, pronto, ela está interessada também no direito sobre a alimentação. Pode ser que aprenda qualquer coisita, Exato, né? exato, que ela está na altura. Ela está com os 7 meses, portanto, ela já começou. Ora Sim, bem, sim, já temos estado. então pronto, se calhar vamos começando, porque já temos algumas pessoas a assistir. Então, hoje é o nosso primeiro direto. Obrigada, Joana, por teres anuído a este desafio e por estares aqui connosco. Nós vamos então falar, como já é de conhecimento geral, vamos falar sobre a introdução de novos alimentos, que nem sempre é uma situação linear e sem problemas. E trouxemos a Joana porquê? Porque ela é terapeuta da fala. Agora, se calhar, Sim. Joana, lance-te o mote, porque realmente numa das últimas consultas que tive, abordei a questão de se calhar ser necessário consultar uma família, consultar uma terapeuta da fala e disseram, não, não, mas o meu filho não tem problema da fala. Portanto, o que é que tu Exato, fazes? é normal a Uh, conversa. Sim. sim, então Então diz. é assim, o nosso nome é assim um bocadinho curtinho para aquilo tudo que a gente faz. De facto, nós somos terapeutas da fala, mas as nossas competências estão dentro de todas as funções que todo o órgão oral faz, não é? Todas as funções, desde a respiração, da própria fonação, que é a fala, a voz. Depois entramos também dentro da sucção, da mastigação, da deglutição, portanto, tudo aquilo que esta zona, que é a boca, laringe, tudo serve, não só para falar, mas também para comer. E é aí nessa parte que os terapeutas da fala entram. Muito bem. Parece-me super interessante e muito pouco divulgado. Acho que as pessoas não têm conhecimento desse aspecto e acho que este direto também vai ser muito útil nesse sentido. Saberem que há um profissional, para além do médico e da enfermeira, se calhar mais capacitado para ajudar nestas situações. Estou aqui a pensar que na amamentação, o movimento que o bebê Uhum, faz na mama, ou mesmo até no biberon, não tem muito a ver com aquele movimento da boca que ele vai fazer na uhum. mastigação. E depois também há alguns sinais de prontidão que os bebés dão, no sentido de nós percebermos que se calhar eles estão preparados para passar à fase seguinte, embora esteja standardizado que há uma idade-chave em que nós podemos iniciar outro tipo de alimentos que não o leite, seja ele materno ou artificial. Diz-me lá que sinais de prontidão é que os pais podem perceber nos filhos, no sentido de saberem que eles estão prontos ou preparados para esta nova fase. É assim, tal qual como tu disseste, e nós que trabalhamos toda a parte da alimentação e também da amamentação, como falaste, regemos-nos, não é, por aquilo que a Organização Mundial de Saúde declara, não é, a partir dos 6 meses. Se bem que, como sabes Uhum. também sendo enfermeira, há ainda uma escola pediátrica que por vezes antecede, não é, e inicia aos 4 meses, por diversas razões. Os sinais de prontidão que falamos, são sinais que realmente, em termos neuromotores e do neurodesenvolvimento, só aparecem mesmo a partir dos 6 meses. Portanto, é aí que esta história entre os 4 e os 6 entra aqui um bocadinho em conflito. Mas, basicamente, são três sinais muito importantes, desde a nível da própria postura, a postura do bebê, portanto, ele tem que conseguir se sentar com o mínimo de apoio possível. Claro que há bebês com 6 meses que ainda não se conseguem sentar sem apoio nenhum, mas numa cadeira
têm que ter um mínimo de apoio e têm que conseguir manter-se. Isto porquê? Porque para comer, todo este trajeto convém que esteja direitinho e a funcionar e que não, como eu costumo dizer, que eles de repente, quando têm alguma coisa na boca, derretem e para onde é que aquilo vai, não é? Portanto, esse é o primeiro sinal que tem que ter. Depois, a não existência do reflexo protrusão-lingual, que é aquilo que eles estão habituados a fazer na mama, que é o... E pronto, se eles vão fazer isto na comida, a probabilidade dela cair, eles se chatearem, os pais insistirem, é muito maior. Portanto, isso também não existe. Isto é a competência oral da bebé. Diz, Núria. Desculpa interromper, mas é normal numa primeira fase, devido à falta de experiência, isso acontecer e não tem que ser um fator estressor ou inibidor dos pais na tentativa de iniciar. Mostra o nível de preparação que o bebé está. Lá está, um bebé de 4 meses vai ter esses sinais, um bebé de 5 meses vai ter esse sinal. Não quer dizer que está atrasado, é normal. O bebé de 6 também vai ter. Mas à medida que se vai introduzindo, ele vai deixando de o fazer e cada vez vai trabalhar mais a sua língua, cada vez mais lá atrás, para preparar depois a mastigação. Depois, sempre a olhar para ela, depois, isso está dentro das competências orais, também a própria estabilidade mandibular da criança conseguir manipular tudo o que é objetos, brinquedos e o que seja aqui. Portanto, postura, competência oral. E uma muito importante que muitas vezes esquecem, que é o interesse. O interesse que, de facto, o bebé tem pela comida. Porque os primeiros 6 meses o bebé está focado, normalmente, na mama, não é? Que eles ficam todos malucos quando aparece uma mama à frente. Ou o biberon, que eles também, assim que aparece, eles ficam logo, oh meu Deus, isto é... o que vem aí, não é? E depois, progressivamente, quando começamos a colocá-los, e isso é super importante, que o bebé faça parte da refeição da família, ele não precisa de já estar a comer, mas está sentado só ao pé da família. E começa a ter interesse, o olhar, aquele olhar muito aberto, a ver o que é que eles estão a comer, o que é que eles estão a fazer, o que é aquilo que estão a levar à boca, que não são brinquedos. Isso mostra o interesse. Muitas vezes eles até querem ir lá e começam a roubar aquilo que os irmãos têm ou que nós temos na boca quando vamos ao colo. Isso é o interesse. Portanto, postura, competência oral e interesse são os 3 sinais mais importantes para dizer, ok, este bebé está preparado. Não precisam estar os 3, isto é que é importante, é que não precisam de estar os 3 a 100%. Mas é importante que os 3 coabitem e que estejam ali numa fase de desenvolvimento. Mas o interesse é, de facto, um dos mais importantes. Realmente, eu estava a pensar nisso que tu estavas a dizer e a lembrar-me de alguns bebés a quem realmente tivemos que começar a alimentação aos 4 meses por diversas razões e realmente não existem tantos sinais de prontidão. Pronto, e estou a lembrar-me de uma situação particular, de um bebê que nasceu prematuro, não grande prematuro, mas ali um limiar, que não estava a progredir bem de peso. E na altura também a sucção não era vigorosa no biberon, porque não era amamentado, porque também não conseguia. E por acaso tentou-se iniciar. Eu fui um bocado contra essa medida, porque achava que realmente o bebê iríamos frustrar o bebê, iríamos frustrar a mãe. Exato. Pronto, e realmente nesta situação nada é linear, e acho que temos que ponderar de acordo com o bebé que temos à frente. E muitas vezes damos um passo à frente e temos que dar 3 para trás. E temos que perceber, não, este bebé não está preparado, seja aos 4, aos 5, aos 6 meses. Não está ainda preparado, temos de dar mais um bocadinho. Seja por qual for, mas aos 4 meses é difícil eles terem algum interesse. No início, porque até se forem bebés assim escovitadinhos, dá-se ali meio umas 2, 3 experiências e depois eles percebem que afinal aquilo é interessante, porque são sabores diferentes, são cores diferentes, não é? Sim. A janela de oportunidade. E agora estou a lembrar-me, porque na literatura por vezes falam de 6 meses e meio, ou pode iniciar a alimentação por questões nutricionais a partir dos 6 meses e meio, salvo erro. Muito mais tarde do que isso, também depois se calhar vai prejudicar o bebê na aquisição de competências, não? Na parte da mastigação ou por aí. Sim. A alimentação complementar deve ser inserida pelo menos
6, 6,5, até mesmo, e também sabes, pelas as questões de carência de ferro, não é? Exatamente. Ficar chateada. Estamos a falar de comida e ela não está a comer, não é? Tadinha. Deixa-me só apanhar o brinquedo favorito dela. Força, força, vai lá. Agora, a janela da oportunidade, uma janela muito importante da oportunidade e que muitas vezes se falha é a janela da mastigação. Essa sim é uma janela da oportunidade muito importante. Ela anda ali entre os 7, 9, 10 meses, que é quando realmente já tem apoio, tem estabilidade mandibular, tem um interesse enorme, os dentes podem começar a surgir, se bem que aos 4 meses até. Desde que nascem até já se podem começar a surgir, mas é quando os dentes realmente começam a brotar com mais força, eles começam a ficar com, como já dizia as nossas avós, com as raivas, não é? Começam a querer esfregar tudo e mais alguma coisa. E de facto é aquela janela em que eles não têm uma coisa que é muito importante para a alimentação, que é medo. Nessa altura, eles ainda não, em termos do desenvolvimento emocional, não têm ainda aquele medo de experimentar. E então é de facto ali uma altura ideal para eles começarem a adquirir isso. Até porque a partir dos 10 meses vai começar outra coisa muito mais engraçada para eles, que é a marcha. E então aí o corpo vai começar a ficar focado noutra área do desenvolvimento, vai ficar focado na parte motora. Andar, andar, andar. E então, se a mastigação ficou um bocadinho de fora da linha, por assim dizer, por alguma razão, depois, quando começam a adquirir a marcha, aí também não se vai desenvolver. E de repente já estamos com 1 ano. E de repente já temos vários dentes. E depois aí a aquisição da mastigação já fica muito mais difícil, porque já é uma criança, não é? Porque já é uma criança com dentes, já consegue fazer uma mordida e consegue retirar um pedaço, que é o maior perigo. É quando eles retiram um pedaço e não têm competência para saber o que é, gerir o que é aquilo que está ali. Essa é a janela mais importante. Sim. Uhum. Agora, acho que era importante falarmos de um aspecto que contra mim falo, porque talvez seja o mais fácil ou aquilo que consideramos o mais seguro, que é a forma como introduzimos os alimentos. Isto porque também, a nível cultural, e a sociedade acaba por nos impor isso um bocadinho, que é o peso e a nutrição acima de tudo. E então o mais fácil é, nos centros de saúde ou nos pediatras, alguns, obviamente, ensinarmos a parte convencional. Então vamos lá começar pelas sopas, vamos lá não sei o quê, depois as papas, se for necessário, se o bebê até não for gordinho e não sei quantos, porque lá está, apostamos no peso e apostamos na nutrição. Se calhar não é bem assim, não é? E isso acaba por não se respeitar bem, muito o bebê e muitas vezes gerar ali situações complicadas. Qual é a tua experiência relativamente a isso? Isso é verdade. E é engraçado, pronto, é que ao longo dos anos tem vindo cada vez mais aparecido crianças com alterações alimentares e às vezes mesmo com perturbações graves da alimentação e do comer. E já, entre aspas, velhas, 4, 5 anos a comer pastoso. Eu lembro-me de já há uns bons anos atrás, das crianças mais velhas que eu tive a comer pastoso. Ele tinha 9 anos. Ele tinha 9 anos. E era uma criança que não comia na escola e que os pais, quando iam a algum lado, a algum restaurante ou assim, a mãe pedia para a sopa e o prato vir tudo triturado e era assim que ele comia. Aquela arcada dentária estava completamente. Porquê? Porque o corpo não está preparado para isso. O nosso corpo tem dentes, que formam-se dentes, e até tem 2 tipos de dentes exatamente para isso. Os dentes de leite não têm a mesma estrutura que os dentes definitivos. Porquê? Porque nós também não. Uma criança não come o mesmo tipo logo no princípio, enquanto se vai adaptando. Os dentes depois vão ficando cada vez mais firmes. E de facto tem aparecido cada vez mais. Porquê? Eu vejo várias questões. Realmente o método tradicional todos nós usamos. E eu e tu nascemos com o método tradicional. QB.
como eu costumo dizer, porque a minha avó tinha um lema muito. Ela fazia isto com todos os netos. E chegou a fazer com alguns bisnetos. Que ela costumava dizer que era, como a gente está assim em redes sociais, eu não posso dizer a palavra que ela dizia, mas ela dizia que era rabo no chão e pão na mão. Exatamente. E isto era a partir do momento em que nós começávamos a sentar. E nem todos tínhamos 6 meses. E eu lembro-me de ela, o meu sobrinho devia ter uns 4 meses, 4, 5, e ela deu-lhe um bocado de carapau. E ele comeu. E não foi batido nem nada. Ou seja, o método tradicional não era bem o que é agora o método tradicional. Porque o método tradicional agora é muito focado mesmo em pastoso, passar por todos os legumes para ver se faz alergia, passar por todos os cereais para ver se faz alergia. E os sólidos vão ficando, porque se nós formos contar ao mês 3 dias, né? Porque eu costumo fazer os 3 dias para ver se faz alergia, né? 3 tomas, 3 dias. Por cada legume, se formos aquelas famílias, aqueles pais que são assim religiosos, se é por cada legume, é mesmo por cada legume. Passam um mês e não fizeram os legumes todos. E dos 6 aos 7, entramos depois na janela da mastigação. E começa a atrasar. A criança começa a ganhar um hábito muito grande àquele tipo de alimentação, que é nada mais do que o comer vem na colher e é introduzido dentro da boca da criança e depois ele só tem que... Aquilo fica lá e ele só tem que engolir. Portanto, torna-se um hábito para essa criança fazer assim. Portanto, quanto mais tarde, lá está. A gente depois vamos nos habituando e quanto mais tarde, quando vierem depois então os sólidos, que normalmente, que é depois outra coisa também, que é, normalmente depois, o que é que se faz no tradicional? Quando é para inserir os sólidos? Não é inserir o sólido. O sólido vem na sopa. Então começa-se a deixar os bocadinhos na sopa. Como é que se costumam dizer? Passe menos, agora passe menos a sopa. Fica com os grunhos. Mas o que é que a criança sabe fazer? Entra e engole. E ela vai fazer isso. Entra e engole. Só que aquele bocadinho ficou lá. Mas ela fez o que é que sabia fazer. Ela não fez o antes de andar ali com a comida. Exato. Portanto, não é bom, não é mau. Há vários métodos, não é? Como sabes. O tradicional é o que é, aliás, há vários métodos, há 4 principais, mas não há nenhum melhor nem há nenhum pior. Assim como não há um para todos, porque cada família é diferente e convém, aí é que eu acho que depois nós profissionais de saúde temos um peso enorme. Conseguir perceber aquele método é bom para esta família, mas não funciona com aquela. São coisas completamente diferentes. O método tradicional funciona com a maior parte das famílias e não quer dizer que saia dali todos os miúdos com problemas alimentares. Nada disso. Basta depois também o método ser bem acompanhado, não é? Chegando ali à janela da oportunidade, da mastigação, dizer, olha, agora é para introduzir os sólidos. Mas não é misturado, porque se ele não sabe fazer separado, também não vai conseguir fazer misturado. E aí é que eu acho que é preciso ainda mudar um bocadinho as mentalidades. Assim, da parte mais médica, mais para cima. Meia culpa também. Aí é que é preciso, porque há ainda muito aquela ideia de que perigo de engasgamento é no sólido. E não. Sim. Não de todo. Claro não de todo. E tu sabes, eu sei, que o perigo de engasgamento, por exemplo, em leite, em crianças, em biberon, em bebês em biberon, e mesmo até amamentados, é grande. E acontece muito. Nós já apanhamos, não é? E é ainda pior. É mais difícil de conseguir desbloquear o engasgamento de um líquido, de um sólido. Mas o medo é sempre nos sólidos. Mas é o que tu dizes, eu acho que parte um bocadinho por desmistificar isso. E primeiro temos nós profissionais desmistificarmos. Pronto. E se calhar não pensar que tem que ser tudo taxativamente igual. E investir. Mas também para isso é necessário conhecer a família que temos à frente. Portanto, acaba por ser um trabalho também moroso. Sim. Isso é. Até porque nada no desenvolvimento é taxativo.
Nem é taxativo, Pronto. nem é de modas, que é outra coisa que também me agonia depois. É que depois, assim, é um bocado agonia-me porque assim, eu trabalho em reabilitação, não há isto, não há preto e branco, há cinzentos. E há cinzento para aquela criança, para a outra, para a outra, para a outra. E depois também temos o outro lado, que é a família, né? Porque nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com a família. A criança ali, entre aspas, não tem nada para onde dizer, porque a família é que decide, não é? Que é Claro, errado, porque exatamente. eu como aquilo que eu quiser. A minha filha, Claro. se lhe apetecer comer, come, se não lhe apetecer comer, eu não lhe consigo obrigar, porque isso não dá. Um tubo, pronto. Um, e é isso que ainda não se percebe, que às vezes é difícil perceber, que mesmo na alimentação a criança tem o que dizer. E ele diz se sim, se não e como. E às vezes isto serve para o tradicional, como serve para, por exemplo, que está muito na moda, que é o BLW, e às vezes aparece também pais que estão a fazer BLW e não resulta com aquela criança. Não está a resultar. As coisas não estão a ir, não está a dar, até porque o BLW, como outro método qualquer, tem prós, tem contras, mas acima de tudo tem questões muito fixas que com aquela criança não resulta. E às vezes é preciso também os próprios pais também pôr ali um bocadinho, pensarem, pôr no travão, ok, isto é uma moda, eu gostava muito que o meu filho fosse dentro desta moda, que isto hoje em dia é tudo de modas e de social, mas não dá. Mas não dá. Mas acima de tudo é importante nós conhecermos, como tu dizes, conhecermos a família e conhecermos os métodos diferentes que existem. Sim, no fundo, então, aquilo que eu acho, e que eu acho que também partilhas da mesma opinião, é que a parte da alimentação é uma dança Hum, na família, não é? Que acaba-se também por ser aprendida, socialmente, ou seja, só tem vantagens sentar, pelo menos é o que eu digo às famílias com quem trabalho, sentar o bebê na hora das uhum. refeições ao pé dos pais, partilharem a refeição, deixar de existir aquela questão do primeiro nós vamos dar a Sim, sopinha ou a comida ao nosso filho por causa das birras, não, a mastigação também é algo que se aprende sim, vendo, sim, sim, não sim, é? sim, sim, sim. A mastigação Não não é é algo inata. Não é inata. pronto, portanto, não é apenas, não serve apenas eu estar a dar um sólido ao meu filho para ele mastigar, ele tem que ver como é que se faz, Exatamente. portanto também é algo que é Uhum. aprendido socialmente. Sim. E, portanto, acaba por ser uma dança em que tem que ser algo que dê Uhum. prazer, Para prazeroso, todos. não é? E não uma imposição. Para Para todos, todos. Para precisamente. todos. O que acontece muitas vezes em algumas famílias é que realmente aquilo é o terror, a hora da refeição é o terror, Sim. porque há como que um braço de ferro entre criança e quem está a dar a Sim. comida. Nestas situações, ou pronto, e porque, aliás, é importante ressalvar que estamos a falar de crianças sem qualquer tipo de Sim, 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 sim. patologia, com desenvolvimento Completamente e tudo. desenvolvimento normal, Sim. linear, tudo Sim. bem. Nestas situações, sinais de alarme, algo que os pais possam estar atentos, e que possam incorrer em situações mais complicadas. Olha, é assim, no modo geral, existem vários sinais de alarme. Eu até tenho completo, na minha página tenho todos, mas o maior que tu disseste foi exatamente esse. É quando já se antecipa que a refeição vai ser má e a criança grita e chora, não quer sentar na cadeira, só de ver a comida já fica angustiada, até já fica agoniada às vezes. Eu acho que aí é pensarmos que se calhar se não fosse para comer, se fosse para, sei lá, para sentar no baloiço, se a criança começasse a chorar aos pontapés, desbravada, que não queria, os pais não sentavam no baloiço. Diziam, ele não quer, ou tem medo, ou não lhe apetece, e não sentavam. Mas como é para comer, a criança vai mesmo para a cadeira e continua a gritar, e muitas vezes come a gritar. E a gente pensar assim, olha, se eu fosse todos os dias forçada a fazer uma coisa, se me pusessem todos os dias dentro de uma coisa asquerosa, à mesma hora, eu já sabia, minutos antes, que eu ia para dentro daquele balde cheio de cobras, por exemplo.
eu já ficaria a transpirar e já ficava agoniada eu próprio. Eu já antecipava que eu ia para ali. Portanto, aquilo é o facto de ir acontecendo tantas vezes, e as crianças, todos nós, mas eles mais, aprendem com a experiência e com a repetição, a criança já vai saber que aquilo vai acontecer. Portanto, ainda antes, que é muita coisa que às vezes os pais dizem, eu ainda não lhe pus na cadeira e ela já está a chorar. A colher ainda não apareceu e ela já está a chorar. Sim, foi todas as experiências que ele teve antes. Portanto, experiências más vão dar respostas más. E é isso que a gente quer, é que a alimentação de facto seja uma coisa boa. E é uma coisa muito importante que tu disseste, que foi realmente a criança fazer parte da refeição. E eu, não, eu ainda vou antes. Não é já quando eles já estão ali sentadinhos na cadeira e estão ali ao pé de nós. Não, sim, mas até podem nem comer. Ainda nem sequer estão nessa fase, mas estão ali sentadinhos. Eu até vou muito antes. Bebê, a mamar, ou no biberon. Ali, enquanto a mãe e o resto da família come. Porquê que eles têm que comer numa hora diferente? Não, não têm. Eles têm que comer ao mesmo tempo, sentir o cheiro das comidas. Não vou dizer ver, né? Porque um recém-nascido ainda não vê. Mas à medida que vai crescendo, vai-se apercebendo que àquela hora, àquele momento, toda a gente se senta naquele espaço, estamos todos ali naquele espaço, e ele está a comer ao mesmo tempo e tem os barulhos dos garfos, da faca. Portanto, nada disso depois é novidade. Quando chega a altura dele próprio sentar e o panorama, o visual é outro, o input que tem é diferente, mas o olfativo já sentiu, tudo o que é barulhinhos de pratos já conhece, é uma coisa que conhece, portanto, é tirar fatores que podem ser de barreira para serem favoráveis. E então depois a única coisa que lhe falta é realmente aquilo que está, afinal agora é para ele. E ele depois pode mexer ou tocar, pronto, dependendo de cada família, de cada permissão. Mas aí já nos tira esse sinal de alerta, que é a criança de facto fazer. Eu vou dando coisas para ela se fazer. De facto, fazer parte daquele momento. E isso é importante, porque a criança faz parte da família, portanto, faz parte também daquele momento. Outros sinais de alerta também que é importante serem falados da família aos pediatras, aos profissionais de saúde com quem estejam. Quando percebem que a criança sente dor ou incómodo a comer, por exemplo, choro, dificuldade, ou que se engasga constantemente, ou que tosse, e isto não só durante a refeição, mas também depois. Momentos depois a seguir à refeição, continua ali a tossir incomodada e chora e por aí, também é um sinal em que deve ser falado com o médico, com o pediatra ou com o profissional com quem esteja. E depois há aqueles sinais de alerta que não são necessariamente focados na alimentação, mas que têm tudo a ver com a alimentação. Espera, o pai pode levar a criança. Tchau, filha. Pronto, já não temos mais gritinhos e barulhos. Que são, por exemplo, aquelas crianças que não gostam de sujar as mãos, por exemplo. Não toleram ter as mãos sujas. Ou não gostam de mexer na areia, na relva. Ou que os pais ponham creme no corpo. Isso também são sinais de alerta para a alimentação, por incrível que pareça. E porquê? Porque, de facto, o nosso corpo é todo não é? Nós não somos só boca, não somos só pés. Mas, de facto, se esta criança não gosta de se sentir suja, e se pensarmos um bocadinho, a alimentação é sujar-se, não é? Mesmo que seja um pai ou uma mãe a alimentar, é sujar-se, porque não preciso de me sujar só cá fora. Eu sujo a boca também. A comer, eu sujo a minha boca. Portanto, isto depois entra aqui, e isso é um sinal de alerta bastante importante que muitas vezes passa despercebido. Porque os mais normais é o peso, a recusa, não é? Fugir. Olha, Joana, desculpa lá, antes que fuja, temos aqui a Joana Couto a perguntar: a alimentação deve ser, na vossa opinião, inicialmente com as mãos para ser feita a exploração dos alimentos ou deve ser introduzida logo à partida à colher? Por acaso eu ia tocar nesse aspecto, porque
é como súmula. Sim. Porque realmente eu ia te dizer assim, Joana, o desenvolvimento acaba por ser sempre acontecer por imitação e por nós darmos, proporcionarmos à criança determinadas Uhum. experiências, não é? E nós, ou o cuidador, nós pais ou o Uhum. cuidador, acaba por ser o modelo, Uhum. não é? A pessoa que vai servir de Sim. modelo para o crescimento da Sim, sim. criança. Pronto, por isso, e também devemos usar as competências de determinada idade para a alimentação, e uma das coisas é a manipulação, não é? Quando Exatamente. eles começam a agarrar o objeto, seis Sim, meses, não é? Levar à boca, exatamente. e se calhar, portanto, vai aqui um bocadinho ao encontro daquilo que a Joana Couto Sim, sim, questiona, sim, não sim. É é? assim, é exatamente isso, é pensarmos. Eu às vezes faço muita comparação com a marcha, porque eu percebo que não há tantos problemas com a marcha. Que o bebé começa a andar. E como? Ele vai dali ao ponto A ao ponto B. E o que é que às vezes os pais fazem? Proporcionam isso, não é? Afastam os brinquedos para ele começar a ir. Põem o sofá ou coisas e dão segurança. E que é engraçado é que na marcha os pais pensam muito e dão a segurança própria para que a criança não caia, não aconteçam coisas más, para que ele possa andar e correr tudo bem. Na alimentação tem que ser exatamente igual. Portanto, se nós pomos a criança de barriguinha para baixo para que consiga ter força para começar a gatinhar Desenvolver. e de gatinhar começar a erguer-se, então na alimentação é a mesma coisa. Então, se quando é para começar a comer, então damos-lhe brinquedos, mordedouros, o que seja, para ele fazer aquilo que ele sabe. É exatamente isso que estavas a dizer. Agarrar e levar à boca. Então, se ele sabe fazer este movimento, então, por que é que quando é para começar a comer, lhe retiramos essa possibilidade? Não é? A mim não me faz muito sentido, mas que é o oposto do tradicional, não é? Um bocadinho oposto. A mim não me faz muito sentido o tradicional, mas lá está. Dentro de cada criança e dentro de cada família. Se a família optar por tradicional, tudo bem. Mas não é por ser tradicional que lhe vamos tirar isso. Se a criança quiser ir ela agarrar, se ela der aquele impulso de ser ela, então não lhe tiremos esse impulso, não lhe afastamos a mão, não dizemos não, não é para sujar, não, tira a mão daí, que é também a questão de eu, quando estou a comer, eu vejo o meu comer. Mas muitas vezes o que é que temos? A criança está sentada, não é? E está a colher a vir, não sei de onde, de um espaço qualquer diferente, porque a mãe está cá atrás, porque a criança está a ver outra coisa qualquer, e a colher vem de surpresa e de repente, pula, entra a boca dentro. E a criança nem percebe de onde é que aquilo veio. E o que é aquilo? Muitas vezes engasgam-se e tosse e por aí. Portanto, não, as mãos não estão amarradas. Eu sou, da minha opinião, assim, as mãos são essenciais. Eles descobrem primeiro com a boca e depois com as mãos. Portanto, deixemos eles descobrirem à vontade. Que era o que dizíamos há bocado, depois, se calhar, depois não acabámos por dizer, que os 4 métodos que existem, tradicional, não é? Sim. O BLW, que é os que são mais conhecidos. E depois, nos últimos anos, apareceram dois que são muito, muito parecidos dentro do esquema do BLW. Tens o Bliss, que é um BLW, é da Nova Zelândia, é um BLW, mas é um BLW que tem depois umas diretrizes muito, muito firmes pelas questões nutricionais. Eles têm mesmo uma forma muito própria de confeccionar e número de alimentos, de legumes, de leguminosas, de verduras para dar à semana, mesmo pelas questões, dizem os estudos que fizeram, pronto, o Bliss. Porquê? Porque era algo que, acharam eles, faltava no BLW. Porque o BLW, como toda a gente sabe, porque é o mais conhecido, não vale a pena estar aqui a explicar, é criança, é completamente autónoma e come, é colocado os alimentos sem restrição das questões alérgicas, por exemplo, o tradicional tem, não é? Só a partir de X idade é que se dá não sei o Agora já quê, não sei o quê. Como é que isso está?
Sim, mas Não. agora já não. Agora há pediatras e inclusivamente já foi, a SPM Uhum. até deu essas Pois, indicações de que devem ser introduzidos todos os alimentos sem restrição, porque quanto mais cedo forem exatamente. introduzidos, Exato. sim, Foi sempre uma abordagem do BLW. Depois o Bliss, o que sim, traz é exatamente isso, é as quantidades, para que não haja carência nutricional. Pronto, que foi o que eles dizem que encontraram muito nas crianças de BLW puro. Depois temos aquilo que muita gente identifica como um BLW misto, mas não existe BLW misto. O que existe é uma introdução alimentar participativa. Não é participativa, é sim. participativa, porque depois o A é grande. Não tem Uhum, acento, mas é grande. sim, Isto para quê? Para dizer que é uma introdução com, lá está, utilizando as mãos, à pergunta da Joana Couto, sim, a criança manipula os alimentos que são-lhe colocados, os alimentos têm os cortes e as dimensões tal e qual como é previsto no BLW, a criança faz sim. isso naturalmente, mas depois tem o pastoso. Está bem? Depois tem a introdução do pastoso é que é feita de uma forma um bocadinho diferente da tradicional. Na tradicional, nós agarramos na colher, né? A criança tem a boca, a gente agarra na colher e entra cá para dentro. Na participativa, o Bell Devil também já faz. E o Bliss é, não, nós enchemos a colher e ficamos à espera e é a criança que vem Vai buscar. buscar. E isto, para já, é ótimo num ponto de vista, no ponto de vista de o movimento que a criança faz, que é aquele apanhar assim de boca, que é isso que nós Sim, queremos. Enquanto que, quando certo. somos nós a introduzir, vai para onde vai. Quando é a criança a ir, ela já faz aquele movimento e vai deixando de ter aquela protrusão lingual que nós falávamos, cada vez mais. Sim, Vai preparada, vai consciente daquilo que vai sim, fazer, portanto, a probabilidade de alguma coisa correr mal é muito menor, não é? Pronto. E a certo. Uhum. participativa é dentro desse esquema. É o que muita gente chama do BLW misto. Pronto, é um bocadinho de tudo, é para agradar a toda a gente. Mas de facto agrada mesmo a toda a gente, pais e crianças, porque deixa de haver aquela questão de ai, e depois e a sopa? E o que é que eu faço com a sopa? Que isso é uma coisa muito portuguesa. E por isso é que o BLW Sim, funciona muito bem no estrangeiro, Inglaterra, Estados Unidos. Porquê? Porque não existe sopa. A sopa é uma coisa que se dá aos bebés e depois praticamente não é certo. cultural. É uma coisa muito portuguesa. E é o que muitas vezes os pais dizem, não é? Então, e a sopa? Como é que eu dou a sopa? O BLW, a própria criança pode ir com a sua mão, não é? Pode haver de facto Sim. isto, né? A gente enche, só que no BLW espera-se que a criança depois agarre na colher e que seja ela a trazer na mesma. A participativa Uhum. não, a gente fica. Se a criança quiser agarrar, deixamos. Se não quiser agarrar, ela vem. E assim conseguimos então dar a sopa e o pastoso, não é? Que muitas vezes os pais ficam mais ansiosos e os pediatras, e alguns pediatras também, ficam muito ansiosos. Lá, lá está, porque há aquela questão do peso, da nutrição e tudo o Exatamente. que é fora Exato. controlável acaba por ser um Exato. problema, É, não é, é? é. E muitas vezes, quando há pais predispostos a não ir pelo convencional ou tradicional, se calhar até somos nós, profissionais de saúde, dizemos, se calhar não, já viu, como é que vai É. saber que. Pronto, eu acho que já se vai desmistificando Sim, essa situação e a coisa já vai sendo acho que sim. diferente. A informação passa e pronto. Mas há profissionais que ainda se sentem um bocadinho remitentes Sim. relativamente a E às isso, vezes não é? a informação que passa, isto hoje em dia também tem o 8 e o 80, não é? Porque depois também tem a informação que passa e que não há filtro. Não é? Certo. Porque depois quase que tens uma guerrilha entre os métodos e entre as pessoas que fazem isto. Ah, não, eu sou pró-BLW, não, eu sou pró, não sei o quê. E depois começa a haver estas. E esquece o mais importante, que é a criança e a família. Lá está. O que dá para este, não dá para este. E é preciso é saber, ok, nós introduzimos este método e é preciso saber recuar. Nós não deu, não deu, não deu, vamos experimentar outro. Agora, a nível do desenvolvimento, e voltando à questão da Joana Couto, a importância das mãos é tremenda. Porque eles desenvolvem-se com as mãos, eles aprendem com as mãos, eles tocam, sentir o que é isto.
É palpar isso. As pessoas, a textura, a temperatura, cheirar, sim. o que é, e Sim. ver, principalmente ver, ter o prato ali, ver, deixar ver, deixar sentir, deixar provar, porque até mesmo que é uma coisa que às vezes os pais não sabem e ficam muito, e às vezes até mesmo colegas não sabem, que pode levar até 15 vezes uma criança de desenvolvimento normal a aceitar um primeiro alimento e pensar em nós também. Eu nunca comi, pode haver depois muita gente que vai dizer, meu Deus, não acredito. Eu nunca comi comida indiana. Indiana mesmo, verdadeira. Não é. Eu tenho a certeza que a primeira vez que me puserem à frente, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar. Depois vou cheirar. Eu não vou logo provar. E se calhar quando provar vai tipo ser ver primeiro o que Exato. é. E porquê que a criança não pode fazer isso? É que ainda por Claro. cima, nós temos Claro. uma coisa que eles não têm. Eu se olhar e ver um iogurte, eu já sei o que é que vou ter que fazer com aquilo. Eu tenho a experiência do que é um pastoso, do que é um sólido, não é? Eu nunca tinha comido Claro. sushi. Quando comi a primeira vez sushi, eu sabia que tinha que mastigar aquilo, não é? Certo. A criança não sabe. A primeira vez que vê, por exemplo, um brócolo ali, disposto ali no tabuleiro, um brócolo lá plantado. E o que é que eles fazem? Olham assim, depois vão lá com a mão e depois normalmente até porque é uma textura diferente, eles não conhecem. Não quer dizer que eles não gostem, não é logo descartar. E naquele dia não gostou, não faz mal. Amanhã experimenta outra vez. Pode levar até 15 vezes é muito. Mas normalmente desiste-se à Sim, sim. primeira, ou à segunda, no máximo. Não gosta mesmo. E tira. Uhum. Então agora, dicas. Dicas. Nós Já já fizemos foste falando, muitas. mas se Pois, calhar, nós já fizemos sim, se calhar, muitas dicas. se calhar, Em vez das dicas, se é até mais fácil. Quer dizer, se alguém tiver aí mais conta-me. perguntas, pode ir fazendo. Mas se calhar às vezes o mais difícil é percebermos aquilo que não devemos de fazer, Então vá, não força. é? Por exemplo, uma coisa que nós também vemos muito, costuma-se fazer, que depois cai naquela história do diz que disse e eu era assim e o outro era assim e o filho de não sei quem era assim. Que é realmente pensar-se que é tudo igual. A criança não come, rejeita. Rejeitou aquele alimento e aquela textura. Não gosta, pronto. Não faz mal. Não faz mal. Não come agora, come depois. Não é? Ou então, Uhum. chega assim uma pessoa mais velha e diz assim, tu eras igual, eras a mesma coisa. O pai dela era a mesma coisa. Faz mal, há de se fazer, faz-se grande e faz-se forte. A verdade é que todos nós sobrevivemos, não é? Mas passar fome, deixar a criança passar fome, para ver se depois, daqui a umas horas, logo come. Antecipar que aquilo vai correr mal. Oh, para que é que eu vou estar a pôr ali aquilo se ele não vai comer nada? Ou se vai deitar tudo fora ou a seguir vai vomitar. Forçar, não é? Aquela história da criança está a chorar e continuamos a empurrar, 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 empurrar. Ou distrair, que é outra Outros muito, aspectos. Sim. muito recorrente agora, né? A distração com os tablets, televisão e o que seja. E às vezes é mesmo com brinquedos. Às vezes, e já vi, né? Porque eu vou pedindo e peço muitas vezes aos pais que me tragam. Eu não quero que eles me contem como é que as coisas acontecem. Eu quero que tragam-me vídeos. Ainda antes de eu falar e dizer tudo, ainda antes de eles chegarem à consulta, quando eles vão à consulta do médico, eles levam já uma folhinha e ele percebe que é algo relacionado com a alimentação. O médico, nós criámos um serviço, o médico dá logo uma folhinha e lá eu peço logo uns videozinhos das refeições, Uhum. que é antes de eu os condicionar. Não disse nada, nem nunca me viram. Levam só a folhinha e trazem logo os vídeos. Eu sei que aqueles vídeos são puros. Eu sei que o primeiro não é. O primeiro não é. Ou então os primeiros minutos não são. Os primeiros minutos eu sempre ali condicionados, que é para. Ou eles estão muito angustiados e querem mesmo mostrar a verdade, ou então tentam ali aligerar a coisa. Mas depois vem a verdade, não é? E muitas vezes tu vês um bebê, tem o tabuleiro e depois tem aqui um grande brinquedo, assim,
Agora falta uma coisa. Está assim, que eles estão presos, De de ventosa. ventosa. E depois lá vem a colher, não sei de onde, por entre o brinquedo, no meio ali, não é? Ah, e a distração é horrível, porque pensares, então, o que é que ele está a aprender dali daquele momento? Nada. Não sabe sequer o que é que está a comer, está a ver uma coisa para dentro da boca, mas em termos, porque temos que nos lembrar, o bebê não sabe, não tem a experiência, não tem o conhecimento que nós temos. Portanto, ver, e são assim as coisas que não devemos fazer. Desvalorizar as capacidades do bebê, por exemplo, que isso depois entra muito na questão da moda, dos outros métodos de alimentação, que é, eu quero mostrar que o meu filho consegue. Eu quero ser igual àquelas fotografias e àquilo que eu vejo no Facebook e aqui e ali. O meu também já mastiga, não é? Não podemos dizer que mastiga, não tem dentes, não mastiga. Faz os movimentos de mastigação, não é? A massa, porque o que eles fazem é com a língua no céu da boca, Sim, no não paladar. é? Sim. E tenta-se muito ir às corridas, porque é uma coisa também muito de agora, não é? A corrida do bebê, do melhor bebê. O meu filho é o melhor, ele já faz isto, já fez Como aquilo. nós competentes. Exatamente, não é? Ali no círculo de amigos. E então mostrar que o meu filho Uhum. come. Olha lá, ele tão pequenino e come um entrecosto inteiro. E se calhar a criança não está preparada ainda para isso. Ele pode vir a fazer e é excelente. Eu adoro o entrecosto. Entrecosto, o osso do entrecosto é ótimo para trabalhar a mastigação. Dá para roer à vontadinha. Mas às vezes a criança não tem ainda competências para isso, não é? E quer saltar patamares. E normalmente quando nós saltamos degraus na escada, às vezes falha-nos o pé e caímos para ali abaixo. Portanto, Uhum. isso também é uma coisa para não fazer. Desvalorizar a janela da mastigação, que é aquilo que nós tínhamos falado, não é? É muito importante. 7, 10 meses por ali tem e deve começar a fazer, a ter mastigação, não é? O início da mastigação, a introdução dos sólidos deve ser feita nesse momento, antes de começar a marcha propriamente dita. As crianças começam a marcha cedo, 8, já vi, com 8 meses, mas pronto, antes disso convém que toda esta parte esteja bem trabalhada. Pode ser com comida e pode não ser com comida, não é? Pronto. Sim. A colher não serve só para. Muitas vezes eles até utilizam a colher ao contrário. Sim, temos mordedor e Sim. tudo. E outra coisa muito importante que às vezes também faz muito, os pais fazem muito, que é o bebê limpinho, que é a limpeza excessiva. Que é a criança está a comer e é normal que caia, é normal que se suja. E estão sempre ali a limpar e a colher entra e depois passa e passa e entra e depois passa e passa. E eu às vezes faço isto com os pais e quem tiver aí que seja mãe e pai, que esteja nesta altura da idade ou que vá ter, eu gosto que faça um exercício que é, coloco os pais um à frente do outro e digo, então agora vão dar de comer um ao outro. Uhum. E eles fazem, é muito direitinho, dão e pronto, tá bem. Então agora sou eu. E eu vou. Primeiro eu vou sem avisar. E eles ficam assim, gostou? Eu disse, não, pronto, ele também não gosta. Depois vou e estou sempre a passar e digo, então agora o que é que sentem? E normalmente, e tive uma mãe que então dizia assim, olha, eu estou aqui, estou-lhe quase a esganar, porque me está a dar uma impressão. E disse, pronto, então imagina o que é colher, mais guardanapo, às vezes vai babete, tudo limpo, porque o bebê não se pode sujar. E isso são tudo informações negativas que vão cá para cima para quem viu o desenho animado da Disney, o Divertidamente, né? Criava aquelas Sim. bolinhas. Pronto, são tudo bolinhas negativas que vão entrando dentro da mente daquele bebê. Portanto, a relação que ele vai criar com a comida vai ser cada vez pior. Portanto, mais do que dicas, é mais pensarmos naquilo que não devemos fazer. Porque coisas que devemos fazer há imensas dentro de que tipo de alimentos, de que tipo de colheres e de coisas. O principal é mesmo inserir na refeição. Esse é de tudo.
estar atento aos sinais da criança. Tanto os sinais de prontidão, Gratidão. como também os sinais da criança querer estar ali, não é? Porque ela Uhum. até pode comer, está a comer muito bem, depois de repente começa a ficar com sono. Não, não come tudo. Não estressa. Até porque se formos falar, nós estamos a falar em crianças abaixo de 1 ano, né? E nós sabemos que abaixo de 1 ano chama-se alimentação complementar. E ela é complementar ao leite, não é? Ela não é Exatamente. substituta do leite. Que às vezes também há muito esse pensamento, ok, começa a comer, agora já não precisa de leite. Não, ela é complementar ao leite, né? Para suprimir as carências que o leite depois começa a ter, seja materno, seja artificial, não Seja é? artificial. Portanto, se ele é complementar, se a criança naquela refeição está com mais sono, está birrenta, não lhe apetece estar ali, come aquilo que comeu, tenta-se manter na cadeira com os alimentos, com o que seja, não é distraindo, com os alimentos ou com as colheres, os talheres, coisas relacionadas com a alimentação, não quer, sai. Porque senão depois começa a criar então a emoção negativa daquilo. E o que lhe fica no final não é aquela comida que ela comeu que era boa, é o final. O final é que interessa. É como tudo. Num filme, numa história, a gente retém muito mais o final de uma Não, frase, a gente certo. retém o final. É ali aquela chave. E a criança também retém aquele final. Aquele final foi horrível. Então é tudo horrível. E é isso que fica. Portanto, não quer, sai. Bebe leite mais cedo. Não é logo a seguir. Não é nada substitui Sim. uma com a outra. Porque eles também apanham bem. Logo assim. Não, faz um compasso de espera. Não vou comer, mas eu já sei. Exato. Faz um Exatamente. compasso de espera. Não há relógio. Não é com relógio. Faz um compasso de espera. Ah, a mãe limpa, tira o babé, tira a roupinha, limpa o tabuleiro, dá um bocadinho de colinha, da cola para trás e para a frente, porque às vezes está a chorar, mas nem é fome, é só sono, ou rabugice, quer ir brincar, pronto. E depois, daqui a bocadinho, depois logo dá o leite, da forma que for. Mais. Ok. Então, acho que fizeste aqui um resumo de todos os aspectos aqui abordados e aquilo que me fica, e acho que é importante para pais que ainda não chegaram a esta fase, é iniciarem os vossos filhos na alimentação desde o Sim, início. Ou seja, levarem-nos para a sala de refeições, e estar com a família para ouvir, sentir o sim. cheiro. A alimentação, ou seja, a introdução dos alimentos começa nesta altura e não quando ela deve começar efetivamente, aos 6 meses ou Não, aos não, 4, não. quando for Começa muito antes. certo? Muito, 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 muito antes. Porque tudo acontece como um ritual, não é? Sim. E as crianças são bichinhos de rituais, de hábitos. Portanto, se eles forem trazidos para os nossos hábitos, os Uhum. hábitos familiares, é muito mais fácil depois, na altura de vida, se Sim, integrarem, não sim, é? sim, sim, completamente. E a criança Pronto, é que nasceu, a família já existia, não é? Portanto, ela é que exatamente. tem que ser integrada dentro daquela rotina. Não é porque a criança nasceu que se deixa de fazer isto ou aquilo. Ahm, por exemplo, está-me agora a lembrar, por exemplo, ir a um restaurante. Não é porque, agora com o Covid, ok. Mas não é porque a criança nasceu que se deixa de fazer essas questões só porque depois ela tem que comer e depois como é que ela vai comer e damos antes de chegar ao restaurante e tal. Não, ela acompanha, Partilha. partilha. Se já sentar, mesmo que ainda não esteja na fase de comer, mas se já sentar, pede a cadeirinha e senta. Ela vê, ela cheira, e mesmo que ela olhe, e também é outra coisa que eu costumo dizer aos pais, se ela está a olhar, está com ar interessada a ver o que é que tens ali dentro do prato e tal, e vai com a mão, deixa ir. Ela não vai comer o prato todo. Ela só vai lá pôr a mão e o mais provável é pôr a mão e fazer isto, porque é uma sensação nova. Certo. Mas depois vai lá pôr a mão outra vez e mexe Uhum. mais um bocadinho e lá volta. E depois, à Certo. terceira ou à quarta, lá vem à boca e deixa provar. Ah, eles podem comer de tudo. Lá está. As últimas indicações são exatamente estas. Eles podem comer e provar de tudo. Desde que não seja álcool, deixe experimentar, não é? Porque se cada vez que ele lá for tentar, a gente tira o prato, ele vai São outra vez tirar o todos. prato.
Chega uma altura que ele já não vai e já não experimenta, porque aquilo que ele aprendeu é que isto é mau. Porque quando eles vão com o dedinho na tomada, o que é que a gente faz? Tira, não é? Eles vão outra vez, a gente tira, eles vão outra vez. Já não põe mais. Aprendeu que aquele movimento, aquela ação, não é para fazer. Exatamente. Se fizermos isso com a comida, é isso que ele vai aprender. E isto às vezes só pensamos quando chega aos 6 meses, ou quando chega a altura de comer. Mas isto já foi antes. O bebê que está ali a brincar com a boca. E os pais vão dizer, não, não se põe a mãozinha na boca. O bebê que agarra o brinquedo e põe, não, está sujo. O bebê que... então, ok, então isto não existe. Deixa de existir. Então, se as mãos não vão à boca, depois quando chega a alimentação, como é que é? Certo. Não vai. Tem tudo uma sequência. Tem tudo. E é deixar fluir. sem stress, deixar as coisas acontecerem. E isso acontece muitas vezes. Eu cheguei a ter pais, por exemplo, que a mãe dizia: às vezes, muitas vezes, ela tem fome e tem que mamar, portanto, eu vou com ela para um sítio escondidinho, dar de mamar enquanto o pai janta, e depois ele fica com ela e eu vou jantar. Exato. Assim, não, então, mas porquê que não janta com ela à mesa? Não, mas amamentar, isso assim. Isso é a coisa mais fácil de fazer. Está ali, mesmo que precise de uma mão, a outra come e as coisas vão. E de certeza que quem amamenta ou quem já amamentou e que comeu enquanto amamentou, eu às vezes costumo brincar cá em casa que a minha filha antes de comer já comia, porque ela, coitada, volta e meia lhe caía coisas. E o mais velho, que não foi amamentado, foi leite artificial, acontecia-lhe a mesma coisa. Aliás, eu lembro-me de ter ao colo, dar o biberon e ele com a mão no meu prato e deixava estar. E tinha poucos meses, mas estava com a mão lá, deixa estar. Não há stresses, porque eles são esponjas. E isso é que a gente tem que lembrar. Exato. Eles são esponjas. Sim. E estava-me agora a lembrar de outro exemplo, que é a família. A criança ela é que se tem que inserir dentro da família. E nós estávamos a falar da questão da sopa ser cultural e estava-me a lembrar de outra família que eu tive, que era exatamente o oposto. A criança não comia sopa. Não comia, não, e já tinha, já não me lembro, mas ele já tinha mais de um ano. E os pais não conseguiram introduzir a sopa. Não conseguiram. E depois chegaram lá porque diziam que a criança não comia pastoso. Mas depois comia iogurte, comia papa, portanto ele fazia pastoso. Mas depois é estas relações que as pessoas têm. Ele só não comia a sopa. E então, eu depois peço, então vá, tragam a refeição e vamos ver se ele aceita. Vamos ver o que é que ele faz com a reação que ele tem quando vier a sopa. E eu reparei que não tem nada de mal. Quando vieram, a mãe trouxe uma sopa comprada, das preparadas. E a gente depois aquece lá e tal. Pronto. Nesse dia, claro que ele não pegou, não quis, mas eles também não vão para lá para comer. Vou percebendo depois como é que as coisas vão reagindo. Lá eles não vão comer. Eu costumo brincar e dizer-lhes isso, lá na terapia. Ninguém come ali. Nós temos a comida ali e vamos brincando e vamos vendo o que é que acontece. No outro dia a mesma coisa e vem outra vez a sopa do pacote. Chegou uma altura que eu perguntei porquê. Não pela sopa ser do pacote, mas porque era sempre o mesmo sabor. Eu perguntei, mãe, então isso também fizer uma sopa, já não me lembro o que é que foi, e disse lá para ali os sabores, porque tinha a ver com os sabores o tipo de sabores que ele gostava. E a mãe diz, mas eu não faço sopa. E eu disse, usa uns legumes, junta-se água e é uma sopa. O azeite no fim está feito. Não. Nós em casa não comemos sopa. Joana, desculpa, vai-se cortar a ligação. Tu tens horas? Chegámos a atingir uma hora. Bem, peço imensa desculpa, mas o Instagram, isto é tudo novo para nós. O Instagram tem um limite de uma hora. A conversa estava muito agradável e espero que tenham conseguido responder às vossas dúvidas. Joana, muito obrigada pela tua participação. Estás aí? Ora bem.
Estou a Excedemos o ouvir? nosso tempo, não é? Já sabes, eu disse, eu sou terapeuta da fala, não é? Da fala, de Exato, falar. exatamente. Olha, Mas não tem stress. Mas só para terminar aquilo, porque depois tu pões isto no sim, sim. gravado e fica lá. De facto, o que aconteceu, o que acontece é mesmo isso. Então, temos uma família que não come sopa e quer que a sua criança coma sopa. Ela nunca viu os pais comerem sopa. Não existe sopa lá em casa. Portanto, para quê? Que se vai estar a forçar a algo que a criança não tem experiência. Não Certo, tem essa experiência emocional e visual para isso. Portanto, certo. é ver mesmo a criança que nós temos, a família que nós temos e pensar que a introdução dos novos alimentos, na infância, lá está, não é algo, fixo, este método, desta forma. Também não é algo que tem que ser, só uma vez. E se não for, pronto, ok, é descartado, não. Lembrar, pode levar até 15 vezes que a criança aceite. E nós mesmo, enquanto pais, vermos, ou seja, tenho este o meu filho está aqui, o que é que dá para ele? E eu acho que é mesmo abster-se um bocadinho de vou usar este método, vou usar aquilo, vou usar aquilo outro. Não, eu vou introduzir os novos alimentos no meu filho. Dar prioridade àquilo que ele tem competência para fazer, quando ele tem competência para fazer. Dar prioridade às mãos, isso é essencial, porque é um bebê. Naquela altura ele ainda é um bebê e não conhece o mundo. Dar prioridade a ele conhecer aquilo que lhe está a ser posto à frente, portanto, a questão do tabuleiro, estar no sítio certo, ver, cheirar, dar espaço e dar tempo. A refeição, principalmente nós portugueses, a refeição é familiar, né? À mesa é que se conversa, e a refeição não é à pressa, que é uma coisa também cultural de outros países que não existem, que comem em frente à televisão, por exemplo. E nós em Portugal, apesar, né, em muitas casas é sagrado, está lá a dar o telejornal, não é? Sim, Mas, exatamente. mas estamos todos, não é? Então, o bebê também está ali, desde muito pequeno, vai ouvindo, vai sentindo e, e dá-lhe tempo também. Se eu me aproximo com a colher, isto é o que eu gosto, não é? Se eu aproximo com a colher, então deixar ser ele a vir. Se eu me aproximo com um alimento, ficar ali à espera que ele venha. E se ele, e nisto, por exemplo, nas crianças mais velhas, principalmente aquelas em que já estão a passar pela fase em que os pais não conseguem que eles, que sejam introduzidos os sólidos, porque passaram a janela da oportunidade, Da oportunidade. não é? Mas os miúdos olham para os pratos dos pais e o que é que normalmente a gente faz? O que é que eles fazem? Agarram no prato e toma, prova! Ou metem no prato deles e enchem o prato. E isso é tudo o suficiente para eles fugirem. Não, estás a olhar para o prato da mãe. Sim, olha, eu tenho isto. Sim, é giro. Mas queres ver-me mais perto? E pôr o suficiente para ele chegar com a mão. Mas ir só até a metade do caminho. A criança tem que fazer a outra metade do caminho. Tenho que Quando mostrar se vontade. sentir e tem que sentir segurança, acima de tudo. Vontade e segurança, porque nada se faz sem segurança. Se eu não tiver segurança numa coisa, eu não o vou fazer, Claro, com certeza. não é? Sim. Olha, muito obrigada. Acho que vou mudar um Obrigada, bocadinho eu. aquilo que eu faço no local onde trabalho e o trabalho. Exato, é isso mesmo. Vou mudar alguns aspectos. Sim, acho que também nós temos que transmitir às famílias segurança, não é? E temos que lhes dar uma panóplia de opções e elas próprias escolherem aquilo que para elas faz sentido. Pronto. Uhum. E se calhar, não sei, também acaba por ser importante nós irmos e aprofundarmos determinados aspectos também para nos sentirmos seguros em ensinar, não é? E E também acho que, aprendemos muito com eles. claro que Muito sim, claro que mesmo. sim, Muito, claro que muito. sim. Eu sou muito sincera, eu conhecia o PLW, cheguei a fazer uma pequena introdução, mas só conheci mesmo na realidade o que era e mesmo a estrutura dele quando tive uns pais que eram mesmo BLWistas, se isso existir,
fixos e firmes. Eu tive que ir saber e ver o que era e descobrir mais sobre aquilo e outros métodos. E aprendemos também muito com eles, porque às vezes eles próprios têm ideias que tu pensas, isto com o outro, Exatamente, isto faz sentido. não Exatamente. é? É, sim, 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 aprende-se muito. Pronto, olha, muito Pronto, obrigada Lúcia. a ti. Muito obrigada a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Espero que E também quem tenha sido voltou? útil. E espero poder marcar outro direto contigo, Joana, porque temos outros 3 temas para discutir, não é? Ficaram todos empatados. Mas Pronto, olha que eu quando... falo muito. Hã? Mas olha que eu Diz? falo muito. Eu depois, Já isto sei, depois se calhar. entusiasmas-me, são coisas que eu gosto muito. E depois começo E a falar muito e não me calo. fazes muito bem entusiasmar-te, acho que é útil para quem nos está a ouvir. E pronto, e olha, estou a ver uma reação de quem tu conheces, acho eu, conhece a Filipa. Está ali a dizer, olha, muito obrigada, gostei muito. Obrigada. Uh, uma colega psicometricista que também nos está a Hum, dizer adeus. Muito obrigada por estarem daí, desse sim. lado. E uma boa noite para todos. Obrigada, Joana. Obrigada, Núria, obrigada.